Olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas aulas de resolução de questões para tribunais. Meu nome é Luciane Sartori, sou a sua professora de português. Neste encontro, a gente vai falar sobre concordância. E observe o seguinte, nas nossas aulas de resolução de questões, o que a gente faz? A gente trabalha as questões através dos temas, acentuação gráfica, e aí resolvemos questões. Classes gramaticais, e aí resolvemos questões. Muito bem, para cada início de tema, eu faço uma pequena revisão teórica. Por que eu faço isso? Porque sempre alguém se esquece daquilo que é princípio, que é básico. Aquilo que é o princípio do assunto. Tanto é que muitas vezes, veja se já não aconteceu com você, você vai ao enunciado e o examinador pede para você assinalar aquele item cuja concordância está correta. E você fala assim, ai, como é que é mesmo concordância? Aí você simplesmente começa a ler a frase para ver qual ficou certa. Não, gente, precisa ter direcionamento. Se ele disse concordância no enunciado, o que você tem de fazer? É isso, é o princípio. Você tem que se basear no princípio deste assunto. E é sobre isso que a gente vai falar agora, então. Eu faço essa pequena revisão teórica para você se lembrar do princípio, aí você lê o enunciado, vê concordância, fala, bom, a Luciane disse que eu tenho que pensar assim. E aí você vai para a resolução da questão conforme eu vou orientar. Porque nessas aulas, além de nós nos lembrarmos dos princípios, eu também mostro para você como que você pode resolver a questão com mais habilidade, com mais rapidez, certo? Com mais assertividade. Combinadíssimo? Pois é, então vamos lá. Olha só, como a gente combinou aqui, nós vamos falar de concordância. Concordância é um assunto que se desdobra, não é? De duas maneiras, porque nós temos a concordância nominal e a concordância verbal. Muito bem, qual é o princípio, então? Não é? O que é básico para cada um desses assuntos? No caso da questão concordância nominal, não é? No caso desse assunto, desse ponto concordância nominal, nós temos de reconhecer os substantivos, ou chamados nomes, e todas as palavras que a eles se referem. Essas palavras que se referirem ao substantivo, que podem ser aí o artigo, o adjetivo, o numeral ou o pronome, deverão concordar com ele em gênero e número. Porque na gramática é assim, homem fica com homem, mulher fica com mulher, singular com singular, plural com plural, certo? E assim a gente pode, inclusive, analisar as palavras da frase, fazer os agrupamentos por gênero e número. Me acompanhe. Nessa frase de exemplo, os projetos grandiosos deste arquiteto são interessantes. Os substantivos que nós temos aqui, os projetos e arquiteto. Muito bem. Quais são as palavras que estão se referindo a projetos em concordância com projetos? Os e grandiosos. Então, eu vou agrupá-los e aí eu entendo. Projetos é o substantivo, todo substantivo é núcleo. Então, esse N que eu pus aí é de núcleo. Aí, o artigo e o adjetivo que a ele se referem deverão concordar com esse nome núcleo no gênero, que é masculino, esse M é de masculino, e no plural. Muito bem, grandiosos, olha lá, masculino e plural, e os também, masculino e plural, exatamente como projetos. Então, aí nós não temos problema de concordância nominal. Arquiteto é o outro nome núcleo. E a ele nós temos o deste. Olha lá, que aqui tem a preposição, mas aqui existe o pronome que estão aí aglutinados. Então, a gente tem o deste arquiteto. E veja, arquiteto é masculino e singular, né? Ele está no masculino singular. Então, o este que a ele se refere deve estar no masculino singular. O que aconteceu aqui, certo? Aí são interessantes, é só o adjetivo. Mas como interessantes é o adjetivo, eu não tenho como agrupar com o substantivo aqui, eu tenho de interpretar para ver a quem ele se refere. Esse adjetivo, observe, os projetos são interessantes, não é? Então, interessantes aqui, olha lá, faz referência a projetos, que é masculino e plural. Então, esse adjetivo está corretamente empregado, porque está no plural, né? Esse é aí não muda entre masculino e feminino, então o S do plural ficou correto, fazendo referência a projetos. Beleza? É assim que a gente analisa concordância nominal, tá? O princípio é esse.
Na concordância verbal, a gente tem que analisar o verbo, reconhecer o seu sujeito e fazer o verbo concordar com esse sujeito em que? Em pessoa e número. Por exemplo, neste caso aqui, o número de pessoas participantes foi satisfatório. O que eu tenho que entender aqui? Eu tenho de ir ao verbo e perguntar a ele, o que é que foi satisfatório? Aí eu tenho de ver que o número de pessoas participantes é o sujeito todo, certo? Olha lá, é o sujeito todo. O número de pessoas participantes foi satisfatório, mas eu tenho que achar o núcleo. O núcleo do sujeito, o nome núcleo do sujeito, é sempre aquele que não está preposicionado, porque elementos preposicionados são complementos ou adjuntos, certo? Então, observe que número é um substantivo, pessoas é outro substantivo, ok? Muito bem. Só que o termo pessoas veio preposicionado, ó, e faz esse agrupamento, pessoas participantes. Então, do D para frente, eu tenho um agrupamento exatamente igual a esse que eu fiz para você aqui, de gênero e número, pessoas participantes, né? E aqui a gente tem o número no desdobramento, né? Porque do desdobramento do sujeito, eu quero dizer. Então, veja, o núcleo do sujeito sempre vai ser esse nome que não está preposicionado. Então, esse substantivo aqui é o nome núcleo do sujeito. Por isso, é ele que determina o comportamento do verbo. O número foi. Olha lá. Tanto é que se eu quiser pegar esse sujeito todo, que a gente chama de sintagma, isso, mas vamos lá. Essa composição de sujeito, o número de pessoas participantes, né? E substituir por um pronome. Se eu quiser pegar todo esse sujeito e substituir por um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual é o pronome que eu devo usar para substituir esse substantivo? Veja, eu tenho que me basear no nome núcleo, que é o número. Se é o número, então eu venho aqui e troco lá por ele. E aí eu tenho a certeza, não é, de que nós estamos falando aqui do que? Da terceira pessoa do singular. Entendeu? Porque é um número, então ele. Veja que isso aqui é um complemento, não interessa pra gente. Por isso que o verbo foi para a terceira pessoa do singular. Entendido? E aqui eu vou aproveitar que nós falamos sobre o elemento preposicionado de pessoas participantes e vou lembrar você do seguinte: você pode se valer do truque de realmente fazer um risquinho em cima dos elementos preposicionados para você ir limpando a frase e achar os nomes núcleos, não é? Em especial, quando você tem que achar o nome núcleo do sujeito. Por quê? Por causa daquilo que eu acabei de falar para você, que o sujeito é sempre representado por um nome núcleo, não é? Que é o substantivo ou a palavra que o representar, como ele poderia representar o número, não é? E aí, esse nome núcleo não pode ser preposicionado, certo? Então, eu faço risquinho no elemento preposicionado e fico só com o núcleo. Você vai ver, a gente limpa a frase, passando o risquinho nos elementos preposicionados e pega o nome núcleo do sujeito para fazer a concordância do verbo. Você vai ver isso na prática comigo agora. Agora, volta um pouquinho para a parte de concordância nominal. Como é que eu percebo com mais clareza, inclusive, que esse interessantes aqui, esse adjetivo, se refere a esse substantivo projetos? Veja, a frase está estruturada assim: os projetos grandiosos deste arquiteto, como um sujeito, tá? E o que sobra é o predicado. Olha lá, são interessantes, não é isso? Tá. Então, o que eu faço? Eu vou eliminando. Eu vejo aqui, deste arquiteto é um agrupamento que está no masculino singular, então ele está todo em harmonia. E eu posso riscar e ver o que sobra. E o que sobra são os projetos. E aí, com aquilo que sobrou dos elementos preposicionados que eu risquei, eu faço a análise. E vai ficar, os projetos grandiosos são interessantes. Entendendo que projetos é um nome núcleo, então os projetos são interessantes. Inclusive, a concordância nominal fica mais fácil quando a gente elimina tudo que for preposicionado. Tá? Estou simplificando bem para você aqui, porque quando a gente está em teoria, eu faço todo esse esclarecimento, não é? Mas ainda vou um pouco mais devagar para ir um pouquinho de cada vez. E você vai vendo que funciona 100%. Aqui, a gente fez o princípio, tá? Então, vamos lá.
baseando-nos neste princípio, é que eu vou resolver essa questão, né, de analista judiciário TRT, tá vendo? Cumpre-se a devida concordância verbal. Veja, aqui ele foi bem específico, concordância verbal. Então, qual é o princípio de que você tem de se valer? Você vai ter que reconhecer o verbo ou os verbos de cada oração, certo? E depois, aliás, o verbo ou os verbos do período, portanto, cada uma das orações, não é? E observar o sujeito. Então, esses são os dois elementos que eu tenho de saber reconhecer. Reconhecido o verbo, aí você tem que praticar o quê? Reconhecimento de sujeito. Então, vamos lá. Eu tenho a letra A. Caberão aos jovens deixar para trás todas as ilusões. Olha o que eu vou fazer logo de cara. Se eu tenho de trabalhar com concordância verbal, eu tenho que achar o nome núcleo do sujeito. Quando o sujeito existe, né? Porque às vezes a gente tem verbo impessoal e aí nem sujeito existe. Tudo bem? Mas eu vou procurar reconhecer o sujeito através do nome que não é preposicionado, não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? Eliminar os elementos preposicionados, os agrupamentos preposicionados. Por exemplo, aqui eu tenho o aos. Esse a é preposição e aí eu tenho aos jovens. Tudo no masculino plural aí, tá vendo? Muito bem. Então, eu vou riscar isso aqui. Olha, para trás. Eu vou riscar isso aqui. Certo? Porque da preposição para frente, eu tenho o elemento preposicionado. Risquei. Aí, eu vou verificar que aqui existe verbo, aqui existe verbo. Tudo bem? Se existem dois verbos, existem duas orações. Caberão aos jovens, uma oração, deixar para trás todas as ilusões é outra. Você viu que eu li a frase toda, mesmo tendo riscado os elementos preposicionados? Então, observe o que eu fiz. Eliminei os preposicionados e aí eu fui para os verbos. Vi que existem dois verbos distintos aí, cada um no seu lugar, com uma significação própria. Então, eu fiz uma barra para separar uma oração da outra. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer os verbos do período para achar cada uma das orações. Por quê? Porque sujeito poderá haver em cada uma delas, não é? Porque a gente pode encontrar oração com sujeito, oração sem sujeito, não é assim? É. Então, para cada oração, eu procuro o sujeito. Eu vou lá na primeira, caberão aos jovens, eu já eliminei jovens, já sei que jovens não é o sujeito. Então, eu tenho de perguntar assim para o verbo, ó, o que é que caberá aos jovens? E você deve ter respondido daí o seguinte: deixar para trás todas as ilusões. Nossa, Luciana, mas é verdade, eu pensei nisso aí, mas deixar é verbo, como é que pode ser o sujeito? Sim, porque a gente pode encontrar o sujeito chamado oracional. O sujeito pode aparecer em forma de oração, sim, mas especialmente com o verbo no infinitivo, porque o verbo estará no infinitivo do sujeito oracional, ou o verbo estará no infinitivo, ou ele terá uma conjunção integrante. Certo? Vamos lá. Vamos aos poucos. Então, aqui eu achei um sujeito oracional. Quando o sujeito é oracional, eu o substituo pelo isso, aqui no meu raciocínio, olha o balãozinho que você está pensando, para fazer a concordância. Se deixar para trás todas as ilusões é um sujeito oracional de caberão, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no lugar de pensar na frase toda, pensar no isso e fazer isso aqui. Isso caberá. Entendeu? Então, eu troco, toda vez que eu acho um sujeito em forma de oração, no meu raciocínio, eu troco pelo isso para eu fazer a concordância. Vai ficar, isso caberá no singular, tá? Essa troca pelo isso é justamente para você não ter que ficar se preocupando com decorar regras. Sujeito oracional troca pelo isso e faz a concordância. E tudo vai dar certo. Olha lá, isso caberá. Tá vendo? Aí o verbo deixar aí, ele inicia a frase, ó, deixar para trás todas as ilusões. Não existe um sujeito aí para ele, porque ele próprio, essa oração própria, neste caso, é uma oração, não é? Então, você não vai ter aqui quem vai deixar para trás. Tudo bem? Que no final das contas fica implícito que são jovens, né? Porque caberá aos jovens, os jovens deixar para trás todas as ilusões. E esse verbo no infinitivo, mesmo assim do singular, não tem problema nenhum, tá? Ele pode ficar assim. O que não pode é isso aqui. Muito bem. Aí eu vou para a próxima. Não se confiem. Vamos lá. Não se confiem aos adultos
Risquei. Olha lá, preposicionado, masculino, plural. A tarefa. Aí aqui eu tenho outra preposição e observa que daqui para frente da preposição apareceu outro verbo. Eu já marco isso, tá? Porque isso pode acontecer. Os verbos podem constituir sujeito, podem constituir complementos. Então, como ele está preposicionado, eu já fiz o agrupamento para não me atrapalhar na leitura. Bom, e aí, veja, eu vou fazer uma barrinha aqui para deixar um verbo de cada lado, depois eu vejo como é que fica a composição da frase toda. E reconheço aqui o outro verbo. Lembra? Elimino os preposicionados, vou para os verbos, faço a barrinha. Muito bem. Então, já que nós temos os dois verbos, eu vou aqui. O que é que não se confia? Veja que essa oração vai até aqui, você concorda? Ó, não se confia aos adultos a tarefa, certo? Aí vem, de aconselhar os jovens. Então, o que é que não se confia? A tarefa. Esse aqui é o sujeito. A tarefa é ela, né? Então, não se confie aos adultos a tarefa. Você viu que isso aqui é voz passiva? Olha lá. Se confiem, não é? É voz passiva. Porque não... Quando você fala não se confie a tarefa aos adultos, você está dizendo que é para a tarefa não ser confiada, né? Para que ela não seja confiada. A tarefa não seja confiada aos adultos. É isso. Mas você viu como eu resolvi isso de uma forma simples? Eu localizei o verbo. Vi que ele está acompanhado de um pronome. Então, como é que eu fiz para reconhecer esse sujeito? Eu vim aqui e fiz assim, ó. O que é que não se confia? Tinha a negação, que está trabalhando com o verbo. Então, eu pus o pronome junto do verbo para eu interpretar a frase e reconhecer o sujeito. O que é que não se confia aos jovens? A tarefa. Para que ela não seja confiada. E aí, se você não sabe fazer a voz passiva analítica, não seja confiada, você não vai nem perceber. Olha lá, o que é que não se confia? A tarefa. Pronto. Não se confia a tarefa aos jovens e a tarefa é o sujeito. E de novo, olha, você tem esse outro verbo aqui, mas observe que ele veio preposicionado porque o de aconselhar os jovens serve como um complemento para a tarefa. A tarefa de quê? De aconselhar os jovens. Então, aí você não vai procurar sujeito, é um infinitivo só, que tem o valor de um substantivo porque ele tem o valor de complemento de tarefa. Fechou. O problema estava no confio, tá? Na letra C, a gente tem as boas intenções. Se existe crase, existe preposição. Tudo isso aqui é feminino singular. As boas intenções. Risquei. Do adulto, masculino singular, preposicionado, risquei. Dos novos tempos, masculino plural, risquei. Muito bem. E aí eu pergunto para você, o que é que falta? Porque eu acabei de localizar apenas um verbo. Não tenho de fazer barrinha. O que que falta? A compreensão. Então, a compreensão, falta. Tá vendo? A compreensão dos novos tempos, falta as boas intenções do adulto. Certo? Você fala, Lu, mas que frase maluca, você não precisa se preocupar com isso. Você eliminou os preposicionados, você está vendo que alguma coisa falta, há alguma coisa. Então, é essa compreensão dos novos tempos que falta as boas intenções do adulto. Maravilha? Você viu que eu só risquei os preposicionados? Isso aqui é chique no último. Na letra D, a gente tem na. O na é preposição em mais a, na escolha feminino singular, cortei. Do caminho, de mais o, masculino singular, cortei. Dos jovens, masculino plural, cortei. Aí você tem pretendem influenciar. Só que esses dois verbos estão trabalhando juntos. Observe. Pretendem influenciar. Alguém pretende fazer isso aqui. Então, eles estão numa composição de sentido. Eu não vou separá-los. E eu pergunto para você, quem é que pretendem influenciar aqui? Os algoritmos. Os algoritmos, portanto, é o sujeito. Eles pretendem influenciar na escolha do caminho dos jovens. Tá vendo? Então, essa aqui é a nossa alternativa de resposta. Maravilha? Na letra E, você tem hão de se notar, esse D aqui faz isso. Olha lá o verbo de novo como complemento. Tarefa de aconselhar na letra B, de se notar. É de se notar, tá complementando. Aí você tem nos rostos, olha lá, em mais os, tudo masculino plural. Dos jovens, preposição de mais os, tem preposição masculino plural. E aí sobrou, são de se notar a fixação? Então, o que são de se notar? A fixação. A fixação é
de se notar. Por isso, a nossa alternativa de resposta é realmente a letra D. Veja que eu fazendo com você aqui, tomou um bom tempo, né? Mas eu fiz devagar, sendo o mais minuciosa possível, já que nós estamos numa correção de questão, para você se adaptar a esse meu jeito de fazer, caso você queira fazer assim. E por que eu estou falando caso você queira? Porque eu tentei fazer para você uma visão de como que a análise da frase, depois de você ter praticado bastante, fica muito mais simples. Eu estou dizendo isso porque você há de convir comigo. Quando você vai resolver questão, né? Quando você vai resolver questão de concordância, você simplesmente lê a frase. Mesmo que o examinador diga concordância verbal, você não fica procurando verbo e sujeito. Eu tenho certeza disso. A maioria não faz isso, pelo menos. A maioria não faz. E aí, lê a frase e fala assim, essa aqui acho que ficou boa. Ah, sim, esse aqui está combinando com esse. Você vai achando pelo entendimento. E se você disser assim para mim, Lu, eu prefiro fazer por entendimento, porque eu acho muito difícil ficar separando oração. Fazer um risquinho nos preposicionados ainda vai, mas assim, separar tudo é muito difícil. Não tem problema. Adapta para o seu jeito. Eu sempre procuro pensar naqueles que têm muita dificuldade e como que eu posso ajudar a resolver essas dificuldades, ok? Se você tem bastante habilidade para interpretar e reconhecer sujeito com bastante habilidade mesmo, aí não tem problema não. Mas mesmo assim, né, riscar os preposicionados vai ajudar bastante. Eu acho que você percebeu. Só isso já vai te ajudar muito. Mas se você tem bastante dificuldade, treine em cima do que eu estou falando. Nós vamos fazer mais uma questão aqui para você pegar bem, não é? Desse jeito. Aqui, de novo, a gente tem as normas de concordância verbal. Você tem que olhar isso aqui. Se ele disser apenas concordância, ele quer verbal e nominal. Quando ele põe as normas de concordância verbal, o examinador quer que você pense no sujeito e no verbo de novo. Tudo bem? Se fosse concordância nominal, que seria mesmo? Você teria que reconhecer os substantivos e todas as palavras que falam sobre ele, fazendo concordância com ele. Fechado? É isso. Ah, e se for só concordância, você vai ter que trabalhar verbal e nominal. Sempre comece pela concordância verbal. Nas questões de concordância, que incluem os dois raciocínios, verbal e nominal, comece pelo raciocínio da verbal, certo? Porque a concordância verbal é mais fácil que a nominal. A nominal parece mais fácil, mas não é não, é a verbal, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem, caberiam aos homens e mulheres... Ah, vou só fazer um risquinho, porque eu tenho de usar esse termo para interpretar. Aí veio um quê? Toda vez que você tem um quê, você tem uma oração, né? Ou pelo menos a grande... A maioria das frases isso acontece. Mas já vou pôr uma barrinha aqui para me certificar disso depois. Então, que sofrem e lutam. Outra conjunção aqui. O e é uma conjunção que associou verbos, ó. Certo? Então, vou fazer uma barrinha aqui. E aí, observe que sofrem e lutam é um conjunto. Porque aqui tem lutam o direito, não faz sentido. Veja. Vou repetir, eu pus essa primeira barra porque eu vi o que, só por isso. Normalmente o que inicia uma oração e logo na sequência eu vi que existia um verbo. Foi, mesmo procurando os preposicionados, foi assim automático. Eu vi o que, já vi o verbo. Aí eu vi um e que também é conjunção e já vi outro verbo, certo? Que sofrem e lutam. E por que eu pus outra barra? Então eu pus a barra aqui porque tinha uma conjunção e outro verbo. E por que eu pus essa outra barra? Porque eu vi que depois... Na sequência da frase, lutam o direito, não faria sentido, porque aqui a gente tem um conjunto de orações, sofrem e lutam, percebeu? Que sofrem e lutam. É um conjunto de duas orações que falam dos homens e das mulheres, observe. Aos homens e mulheres que sofrem e lutam, certo? Fala sobre eles. Então, veja que essa parte aqui, ó, que eu tô fazendo de colchete, é um conjunto de orações que fala sobre homens e mulheres. Tanto é que eu poderia fazer. Caberiam aos homens e mulheres, aí pula essa parte e vem aqui. O direito maior de se emocionarem com os dramas de Sófocles, certo? É isso. Então, isso que nós temos aqui, sofre, tem uma intercalação. Está no meio de uma frase maior aí, né? E aí você tem de novo uma preposição de aqui,
que acompanha o verbo, ó, de se emocionarem, aí vem com os dramas de Sófocles, que é tudo preposicionado, eu já risquei. Então, o direito de se emocionarem é um complemento, tá vendo? De se emocionarem com os dramas de Sófocles é um complemento de direito. Então, eu pus a barrinha do D para frente porque veio aqui outro verbo, tá bom? Ah lá, fui fazendo tudo ao mesmo tempo agora para você perceber que isso pode ser mais rápido ainda. Então, veja, eu tenho que ver quem que sofrem e lutam. Eu vou começar por aqui por causa dessa composição. Quem que sofrem e lutam são dois verbos no plural que falam sobre homens e mulheres. Você concorda comigo? Por quê? Porque aqui eu tenho o pronome relativo. Tanto que eu poderia pensar, caberia aos homens e mulheres os quais sofrem e lutam. Olha lá, pensei fazendo a troca. Funcionou. Então, esse que é o sujeito de sofrem e é o sujeito de lutam. Ele é o sujeito gramatical mesmo, que ele é um pronome. Mas como ele representa homens e mulheres, os verbos têm de estar em concordância, certo? Os verbos concordam com o referente do pronome relativo, ainda que o sujeito seja, o sujeito gramatical, né, seja o pronome relativo neste caso, tá? Muito bem. Então, isso aqui tá certo, ó. Isso aqui tá certo. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar tudo que eu escrevi, posso? Se você achar que não, já printa, porque eu vou apagar. Os quais sofrem luto eu vou apagar. Por que eu vou apagar? Para ficar quero que fique menos rascunho para vocês, menos riscos. Pronto, é isso. Para vocês poderem enxergar o que está fora dos colchetes. Então, menos sujeira aí, tá? Ó, eu risquei aqui. Né? Já vi que de se emocionarem com os dramas de Sófocles é um complemento de direito. Então, agora eu tenho que pensar, o que é que caberia aos homens? O direito. Olha lá. O direito maior caberia aos homens e mulheres. O direito é o sujeito do verbo caber, certo? O que é o sujeito do sofrem e lutam, você entendeu, né? Que fazem concordância com o antecedente do que? Então, o erro está lá, aqui está certo. E de se emocionarem está certo, porque o direito de se emocionarem aí, não é? Cabe aos homens e mulheres. Então, o direito de eles, homens e mulheres, se emocionarem. Então, esse verbo no infinitivo plural aqui, fazendo referência a homens e mulheres, está correto também. Tudo bem? Muito bom. Vamos para a próxima. Nossa, Luciano, que cabeluda. Às vezes aparece alguma cabeluda, mas a gente acha. Vamos lá. Numa impressão, esse N é a preposição em mais uma, numa impressão de serenidade, risquei os preposicionados, ó, pelos protagonistas, tudo masculino e plural, risquei, daqueles tem de mais aqueles, daqueles dramas gregos, acabou, certo? E aí eu pergunto para você, o que é que resulta? Ah lá, já achamos a resposta. Os traumas vividos, vejam aí, resultam. Nossa, Luciane, mas dá uma insegurança, não tem por que ter insegurança. Se o sujeito não é preposicionado, todos os elementos estão preposicionados, acabaram-se os seus problemas. Não é? Na próxima, vamos lá, já deu para acompanhar bem? Não foi suficiente passar 2.500 anos, ou para que, conexão, vou fazer a barrinha. Para que viesse a pagar-se o valor desses dramas. Aqui nós só temos esse elemento preposicionado, tá vendo? Em umas frases vem bastante, em outras menos, mas você vai se adaptando. E aí eu vou para os verbos agora. A gente tem um verbo aqui, outro verbo aqui, outro verbo aqui que está trabalhando junto com apagar-se, ó. Viesse a apagar-se, tá vendo? Tem até a preposição aqui relacionando os dois verbos. Então, a gente vai ter que procurar o sujeito do foi, não é? Passar é infinitivo, e é o infinitivo impessoal, é passar 2.000 anos, quem vai passar 2.500 anos? Certo? Não tem, né? Então, e aqui eu viesse a apagar. Vamos lá. Então, o que não foi suficiente? Veja, passar 2.500 anos. Então, de novo, você tem o infinitivo que a gente chama aí impessoal, porque ele não tem um sujeito expresso aqui, mas constitui o sujeito oracional. Como eu falei, o infinitivo no sujeito oracional, você não procura o sujeito, né? Por causa disso. Porque passar 2.000 anos não tem aí não tem um sujeito referente. Então, esse é o sujeito referente que eu troco pelo isso. Isso não
foi suficiente, tá certo? Porque é singular, certo? Olha lá. Peguei esse sujeito oracional, troquei pelo isso e fiz a concordância. Isso não foi suficiente. Então, passar os 2.500 anos não foi suficiente. Muito bem. Para que não viesse a apagar-se. O que é que não viesse a apagar-se? O valor. Para que o valor não viesse a apagar-se. Mudei a ordem no meu raciocínio, tá vendo? Não foi suficiente passar 2.500 anos para que o valor viesse a apagar-se. Tudo bem? De novo, é uma voz passiva, viesse a ser apagado, né? Para que o valor viesse a ser apagado. Mas eu nem precisei fazer esse raciocínio, porque eu perguntei qual era o sujeito para a composição viesse a apagar-se junto com o pronome. Você percebeu? Ó? Viesse a apagar-se. Eu perguntei o que não se viesse a apagar, o que não viesse a apagar-se. Pronto. Então, eu já achei que é o valor. Então, essa é a nossa resposta. Tá bom? No próximo, a esses velhos. Esse a claramente é uma preposição, porque a esses velhos, dramas gregos, é tudo masculino plural e o a não tem concordância. Se o a não faz concordância, é preposição, porque a preposição é invariável, certo? Risquei. O máximo interesse, aí nós temos da parte dos espectadores da época. Então, ficou fácil, né? O máximo interesse correspondia. Tá aqui, o sujeito é esse. Peguei o sujeito, o nome núcleo, que é interesse, e fiz a concordância no singular, ok? Agora, preste atenção a essa última, toda vez que tiver o o que, especialmente numa questão de concordância, por a barrinha. O que restaram de tantos damas da época clássica? Outra barrinha. Porque toda vez que tem o que, o o é um demonstrativo, aquilo que, você passa a troca para ter certeza, aquele que, aquilo que ou aqueles que, tá? Faço a barrinha e já procuro, ó, que restaram... Procuro a oração que foi iniciada nesse que restaram de tantos dramas gregos da época clássica. Acabou, porque aí veio outro verbo. Tudo bem? Então, observe o seguinte. De tantos dramas gregos da época clássica, é tudo preposicionado. Então, o que foi que restou? É esse que representa esse o. Aquilo que restou. O que é um pronome relativo, o de é o demonstrativo, como eu te disse, e esse relativo funciona como sujeito de restar. Como ele está representando esse o verbo tem de ir para o singular. O que restou de tantos dramas gregos da época clássica, oh meu Deus, o que restou de tantos dramas gregos, trabalhinhos aqui, da época clássica. Muito bem. Aí, eu já vi que ali está errado, eu elimino, né? Mas como eu estou te dando aula, eu explico tudo, vou eliminar isso aqui da minha frente, eu já vi que está errado. Agora, veja que esse o é o sujeito, ó. Esse o é o sujeito do foi. Aquilo foi um temário estudado por especialistas. Eu já fiz direto para você. Tá vendo? Quando tiver o que, já observe isso. A oração que compõe, que é composta por esse que, então do que até clássica, separa, e aí do o você vai pular toda essa outra parte para ver a continuidade. E aí o o é o sujeito do foi ali. Aquilo foi um temário estudado. Maravilha? Bom, espero que você tenha aproveitado bastante, não é? E você sabe que a gente sempre vai corrigindo mais questões. No meu canal do YouTube, professora Luciane Sartori, @Luciane Sartori, se você preferir, você também vai encontrar mais aulas lá de concordância de questões, tá? De concordância verbal, nominal, com mais explicações, se você quiser reforçar aquilo que a gente acabou de fazer aqui, tá certo? Então, é isso e até o próximo encontro. Forte abraço! Pronto, olá você! Vamos para a nossa aula de número 2 de RQ para tribunais, não é? Eu vou falar principalmente de crase nesse bloco, tá bom? Mas antes eu vou lembrar você de um detalhe que a maioria das pessoas esquece. A crase, ela acontece de duas maneiras, vamos dizer assim. Por quê? Primeiro, existe o princípio da regência. Primeiro você tem que se lembrar como que a regência funciona. Porque a crase vai acontecer inicialmente por esse raciocínio, o da regência. E o segundo,
O segundo é emprego de artigo ou de pronome. Então, eu vou lembrar com você rapidamente, regência. A gente vai para o princípio da crase e aí resolvemos questões. Combinado? É isso. Então, estou te explicando os objetivos para você acompanhar meu raciocínio. Então, vamos lembrar o seguinte. Toda vez que nós falamos em regência, eu vejo que as pessoas, quando eu tento estudar para concurso, né? Elas ficam assim, ai meu Deus, regência, que coisa difícil, não consigo entender. Preste atenção que toda vez que nós falamos em regência, nós estamos falando de um termo, seja ele nome ou verbo. Ou seja, você pode ter o verbo, você pode ter o adjetivo, um substantivo, um advérbio, que pedem um complemento, tá? O verbo, o adjetivo, o substantivo e o advérbio, eles podem pedir um complemento. Como que é essa história de complemento? Gente, é uma questão de informação. Se eu falar pra você, eu preciso, você vai perguntar pra mim, precisa de quê? Porque fica faltando informação, certo? Esse é um verbo, ó, precisar, certo? Assim como gostar. Então, aí eu tenho o verbo que vai exigir um complemento, porque ele depende de um complemento para o sentido dele ficar completo. E haverá verbos que vão pedir o complemento com preposição, outros sem preposição. E existem ainda aqueles que pedem mais de um complemento, um com preposição, outros sem preposição. Essa é a base cobrada de você em prova de concurso. Isso significa que você tem que fazer o mesmo raciocínio que você fazia quando você era criança, ou aquele que a gente faz agora, na hora de falar, como eu acabei de fazer com você. Olha lá, eu preciso, você vai falar pra mim, tá bom, Luciane, precisa de quê? E veja que se é o verbo que está pedindo o complemento, nós estamos na regência verbal. Portanto, se no enunciado fala sobre regência verbal, você tem que observar se o verbo pede ou não o complemento com ou sem preposição. É isso. E aí a gente tem lá, eles gostam de maçã. Se eu dissesse só eles gostam, você ia perguntar pra mim, de quê? Aí eu já disse, gostam de maçã. E se chama regência porque esse termo aqui é que manda no outro, porque ele exige o complemento e o complemento vem para obedecer. Então, ele é o regente, como o maestro é o regente dos músicos, não é? E o complemento do verbo, que é chamado de objeto, esse complemento é chamado de regido, é um termo regido, porque é o verbo que determina se ele virá com preposição ou não, certo? É isso. Então, o termo regência, aliás, o assunto regência tem esse nome por esse raciocínio. Quem que está regendo quem? Quem está mandando em quem, tá? No caso da regência nominal, só muda o nome para nominal, porque aí não é mais o verbo que pede o complemento, certo? Aí quem pedirá o complemento? Adjetivo, substantivo, advérbio, ou seja, algum desses nomes, porque na gramática também temos esse raciocínio, aquilo que não é verbo é nome, sabe? De modo generalizado. E na frase, ele é favorável, se eu disser para você assim, olha, ele é favorável, você fala assim, tá bom, a quê? Porque você não disse ainda. Então, veja que esse termo favorável é um termo regente que exigiu o complemento com a preposição a. Veja que favorável é um adjetivo, não um verbo. E aquele que é favorável a. Na regência nominal, no raciocínio de regência nominal, os complementos são os chamados complementos nominais, né? Então, o complemento nominal sempre vai ter o quê? Preposição, certo? O complemento nominal é sempre preposicionado. Então, é só você verificar se aquele nome pediu a preposição correta. Favorável a quê? Favorável ao aborto. Então, ao aborto é o regido, que é o complemento nominal. Tá bom? Muito bem. Aí, veja uma questão simples aqui. A gente tem o fragmento do texto e o item, que a questão diz o seguinte, porque eu tô falando assim porque é do CESP, né, essa questão, que é o SEBRASP, chamado SEBRASP também. Ele trabalha as questões em forma de itens, você sabe disso? Eu acredito que sim, mas se você não sabe, estou te falando agora. Aí vem assim, em forma de itens. Então, a gente tem, no primeiro período do segundo parágrafo, então temos o primeiro parágrafo e o segundo, olha lá. Então, no primeiro período do segundo parágrafo, período é aquele enunciado que se inicia na letra maiúscula e vai até o ponto que o encerrar, que nesse caso aqui é este ponto. Então, é este o primeiro período do segundo parágrafo, tá? O excerto, que eu já grifei para você aí, a esse segmento da sociedade, completa o sentido do vocábulo pertencentes. Veja que a banca não disse aqui que pertencentes
não é? É um adjetivo. Você teria que perceber lá no contexto. Você só de você ler, você já ia perceber, não é? E também já ia perceber se realmente a esse segmento da sociedade é ou não um complemento dele. Veja, você lê aqui, ó, para contratar pessoas pertencentes. Bom, se são pessoas pertencentes, eu vou contratar pessoas pertencentes. Você fala assim, tá bom, mas pertence a quê? Pertencentes a esse segmento da sociedade, viu? É o raciocínio que você já fazia na escola que você faz no dia a dia. Aquele que é pertencente a alguma coisa, certo? E não troca por pertence. Porque se você falar, mas quem pertence, pertence. Veja, pertence é verbo. Se pertencer é verbo. A pessoa que pertence, olha lá, trabalha com o verbo, ela pertence. Pertencente é o adjetivo. Porque às vezes o nome correlato ao verbo, como pertence e pertencente, tem regências diferentes. Então, às vezes o nome tem uma regência diferente do verbo e aí você se perde. Você tem que trabalhar com a palavra que está lá. A pessoa que é pertencente, não importa singular ou plural, é pertencente a quê? A esse segmento da sociedade. Então, sim, esse fragmento complementa pertencente, certo? Por isso que esse item está correto. Muito bem. A partir daí, a gente vai para o evento da crase. O que a crase é? É a fusão entre vogais idênticas. Esse é o ponto primeiro que você tem que assimilar. Porque parece uma bobagem isso, né? Mas não é. Faz toda a diferença. Você só tem fusão chamada crase em gramática quando a fusão é feita por vogais idênticas, certo? E essa fusão é indicada por esse acento que é chamado grave, certo? Então, vamos lá. Você está fazendo um raciocínio de regência. A regência, pense agora a regência da oração toda, porque a regência ela também é uma questão de análise sintática. Então, observe se está analisando a frase e naquela análise de frase você viu que a preposição a foi exigida por algum motivo ali, por alguma palavra ou por alguma construção. Muito bem. Você vai ter de pôr a preposição a. Se a preposição a que é representada por essa vogal aqui, que é uma vogal, tá vendo? Ela não vai ter que achar uma vogal idêntica a ela? Muito bem. Então, se essa vogal a, preposição, encontra o artigo a, que é representado por uma vogal idêntica à preposição, e somente o artigo feminino, por quê? Porque o artigo feminino é a. É uma vogal idêntica à preposição a. Por isso que não é com o artigo masculino, que é o. Porque daí você não funde os dois, você faz a o. Compreende? Muito bem. Então, quando a preposição a encontrar a vogal a, que representa o artigo definido logo à sua frente, eles se fundem, certo? Então, você vai ter assim, ó, preposição a mais a, você não escreve a, você escreve a e pega esse sinal grave, coloca aqui para dizer, olha, aqui nesse a com esse acento existem esses dois, certo? Porque se fosse a preposição a mais o artigo o no singular ou no plural, nós escreveríamos assim. E aí não haveria a fusão. Tudo bem? Pronto. Então, maravilha. Aí observe que a gente tem a frase aqui, ó. Ele vai à festa. Bom, muito bem. Então, o que nós temos nesse primeiro caso aqui, que eu chamo de caso 1? Preposição a mais artigo a, né? O artigo definido... O artigo, em especial, ele só faz referência a um substantivo, certo? Muito bem. Então, primeira coisa que você tem que saber. Só haverá crase, só poderá haver crase, se a referência for um substantivo. E, no caso, tem que ser feminino. Por quê? Porque eu tenho que ter o artigo a, que é feminino, que é uma vogal idêntica à preposição. Em resumo, como é que você faz o raciocínio? Vamos para a frase. Ele vai. E quem vai, vai a algum lugar. Olha lá. Na regência dessa oração, esse verbo ir exige a preposição a. Muito bem. E o que a gente tem logo aqui para saber se esse a vai encontrar o artigo a na sua frente? Como que eu faço isso? Eu analiso essa palavrinha aqui. Festa é um substantivo feminino e está no singular? Sim, então, de fato, eu posso pôr o artigo aqui. Se existem os dois, nós fundimos os dois e colocamos o acento grave para representá-lo, certo?
Observe que se fosse ele vai ao clube, não é? Não dá para você dizer ele vai a clube com acento grave aqui. Por quê? Porque clube é um substantivo masculino, certo? Eu quero que você grave bem isso que eu tô falando, que isso vai fazer toda a diferença. Aqui eu tenho um substantivo masculino, então eu o indicarei com o artigo o masculino. E quem vai, vai a. Aí esses dois se unem e formam o AO. Então, observe que toda vez que você tiver o AO na frase, haverá o AA. Sim, só que você vai escrever desse jeito aqui, entendeu? Ou seja, quando você tiver uma versão masculina, você vai ter o AO. Quando você tiver a versão feminina, que é festa, por exemplo, você vai ter o A com acento grave. O que eu quero dizer com tudo isso é que esse AO é equivalente à crase de a festa. Porque tanto no AO quanto no A com acento grave, existem ali preposição e artigo, os dois elementos. Tá? Muito bem. Então, existe essa equivalência. Porque esse é um truque de que você pode se valer. Porque às vezes você fala assim, ele vai à festa e agora a questão me faz saber se aqui vai crase ou não. Bom, se eu tenho festa, eu tenho dúvida, eu troco festa por um masculino e faço, ele vai ao clube. Deu AO. Se é o AO no masculino, é a crase no feminino. Esse é um truque que você pode usar como carta na manga, tá bom? Muito bem. Vamos ao caso 2, que é muito simples. Você tem a frase aqui, dirija-se àquele balcão. Então, você vai ler, dirija-se. Quem se dirige a algum lugar. Muito bem. Agora aqui, não interessa mais se é masculino, feminino, singular, plural, porque a vogal idêntica à preposição a é esse azinho do aquilo, o azinho do aquele, aquela, aqueles, aquelas, ou azinho que é equivalente a um aquela. Esse a pode ser equivalente ao demonstrativo aquela no singular ou no plural. Aquela, aquelas. Certo? Então, você vê que na frase você tem dirija-se àquele balcão. Não importa que aqui é masculino. O que interessa é que no pronome demonstrativo aquele existe um a, não existe? E ele está aqui, ó. Então, essa preposição a veio para cá, se fundiu ao a do aquele, e aí a gente tem de pôr acento grave para representar essa fusão. Maravilha? Então, ótimo. Agora, eu vou fazer aqui vou apagar isso aqui para eu mostrar uma coisa para você. Vamos supor que eu tivesse aqui festas. E aqui somente esse A, então eu não poderia pôr acento grave. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Se aqui fosse festas, eu teria de pôr o artigo as. E os dois juntos ficariam assim. Ele vai às festas. Aí sim. Agora, se eu tenho a festas e esse a não veio seguido de S aqui, ó, é porque não existe o artigo, porque só o artigo vai para o plural. Esse a que não tem o S, ou seja, ele não está no plural, é uma preposição, somente a preposição. Então, para que haja crase, é necessário, antes de qualquer coisa, no caso 1, que exista uma concordância com o substantivo de referência. Vamos ver isso na questão, para você tirar essa dúvida. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa que completa o seguinte trecho. Há instituições da sociedade civil que se opõem. Então, veja. Aquele que se opõe, ou aqueles, né, aquelas aqui no caso, aquelas que se opõem a alguma coisa. Então, eu já observei que aqui na regência, eu sou obrigada a pôr a preposição a. Para haver a crase, eu tenho de ter aqui um artigo ou um pronome demonstrativo. Pelo que está aqui, só existem possíveis artigos. Não tem aquele, aquela, aquilo. Nem aqueles e aquelas, ok? Muito bem. E para que haja o artigo agora, que veja só, eu já avaliei regência. Na regência, eu vi que a preposição está ok. A preposição vai aparecer aqui. E agora eu tenho que analisar o artigo. O artigo, que é idêntico à preposição a, não é o feminino?
no singular ou no plural? E aqui não tem plural. Então, tudo bem. Eu tenho que achar o artigo feminino singular que esteja se referindo, então, a um substantivo feminino e singular. A logística pode ser. Logística é um substantivo feminino. Uma já é o artigo já está aqui, ó, isso aqui já é um artigo, então aqui não existe o artigo definido. Aí só existe a preposição a, porque o artigo colocado na frase é o indefinido. A referência, tá vendo? Não é o substantivo, já tem o artigo aí. Cidades está no plural. Se cidades está no plural e esse a não está no plural, não tem o S, é porque ele é só preposição. É igual a festas. Tá vendo? Olha lá, como eu fiz aqui, ó. A festas. Olha lá, quando é a festas, você não pode pôr acento grave. Por isso que eu passei a caneta vermelha em si. Agora, se fosse as festas, ok. Aqui, se fosse as cidades, haveria o acento grave. Mas se cidade está no plural e o a está no singular, é só preposição. A enfrentar. Poxa, isso aqui é verbo, não é substantivo. Como é que eu ponho um artigo em frente a um verbo? Não existe. Todo, além de ser masculino, é um pronome indefinido. Ó, aqui, aliás, aqui a palavra todo pode ter feminino, todo, toda. Mas aqui, além de tudo, é um pronome indefinido que está junto com o outro. Ó, todo e qualquer problema. São pronomes indefinidos. Se são pronomes indefinidos, eu não posso pôr um artigo que é feminino à frente deles. Né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que você não se lembrasse do pronome indefinido, mas observe que ele cai muito em prova, né? Só de ter aqui todo masculino singular, aqui não existe, então, concordância com esse a que está aí, portanto, não existe artigo aí. Esse a que não entra em concordância é somente preposição, por isso que a resposta é a letra A. Fechou? Olha lá. Você viu? Eu gosto dessa questão porque ela ilustra bem tudo aquilo que você não pode fazer, E, aliás, nessa questão, né, além de tudo nessa questão, tem muitos casos que pegam as pessoas distraídas, totalmente despercebidas. Ela fala assim, mas há uma discrepância, é tudo feminino. Não é assim. Crase não acontece, né, em referência a uma palavra feminina, como as pessoas dizem, mas sim a um substantivo feminino. Sempre a referência para uma crase deste caso do artigo é o substantivo feminino singular ou plural. E aí o artigo tem de concordar com ele no singular ou no plural. Tudo bem? Se não concordou, é só preposição. Não existe crase. Gravou bem isso? Tá lá a resposta. Vamos aqui fazer então. Ó, aqui você vai ver que você vai ter de preencher as lacunas com esses as, respectivamente. Então, o primeiro A está na primeira frase, o segundo A na segunda, o terceiro assim por diante. Então, observe o seguinte. Eu vou sugerir a você que sempre olhe a referência. Reduzi-las. Isso aqui, antes de mais nada, é verbo. Então, obviamente, aqui não existe crase. Aqui só existe preposição. Vou escrever preposição só com letra de forma para ficar diferente, tá? Então, ó, só preposição, porque o artigo a nunca vai se referir a verbo. Então, crase aí nem pensar, porque não existe fusão. Já eliminei a letra B e a letra C. No que tange a taxa. Taxa é um substantivo feminino e singular. Opa, então aqui eu posso pôr o artigo, ok, para falar da taxa. E aquilo que tange a alguma coisa, no que tange a quê? Então, aqui você tem pela regência, né, a preposição a. Quando a regência exige, você é obrigado. Então, você vai ter a preposição mais o artigo. Aí, aqui a crase aconteceu. Letra D, foi embora. A referência aqui é 3%. 3 é numeral. Você não põe artigo A para falar do numeral 3. Você não põe artigo para se referir a numeral. O artigo só se refere a substantivo. Como aqui é numeral, você não vai ter o emprego do artigo, portanto, somente preposição a. Vamos ver. Quando a inflação chegar a que percentual, tá vendo? Vai chegar a um percentual. Então, chega a. Aí, a preposição a vai ser obrigatória nesse caso, certo? Mas o artigo, nem pensar. Então, a letra A já foi embora, porque se eu não posso pôr artigo, a crase não existe.
Na próxima, projeções relativas a que e a inflação é substantivo feminino. Somando os dois, a crase acontece. Por isso que a alternativa de resposta é a letra E. Já dá para ficar craque nisso aqui? Vamos ver. Sempre você olha a referência primeiro, ó. Verbo, numeral. Poxa, já faz você esquecer a possibilidade de crase. Agora aqui não. Aqui você tinha substantivo feminino singular, substantivo feminino singular. Então os artigos apareceram. O que faltou você ver depois? A regência. Você viu que eu fiz de trás para frente? Por quê? Porque a regência não é o mais difícil do raciocínio da crase. O mais difícil para todo mundo é entender a presença do artigo. Se você começa por esse raciocínio do artigo que eu fiz para você, analisando se a referência é realmente o substantivo, se ele é feminino, se ele está no singular, plural, tudo isso vai fazer muita diferença. Percebeu? Então, olha lá, letra E. Na próxima. Olha o que você tem aqui. É adequado o emprego do elemento sublinhado na frase. Nessa questão da Fundação Carlos Chagas, a gente já tem uma questão que mistura raciocínios. Mas se você observar, o que você tem de elemento sublinhado? Preposição de, crase, logo preposição a mais artigo. A essa, o a colocado antes do essa, esse, isso, sempre vai ser preposição. Você não põe artigo para acompanhar um substantivo que esteja também indicado por um pronome demonstrativo. Ah, essa moça veio aqui, não existe. Quando você tem o essa, esse, este, esta, isto, isso, ou plural, esses, essas, estes, estas, esse a que aparece aqui sempre vai ser preposição. Só preposição, não ocorre crase aí. Porque só pode ocorrer crase com os demonstrativos aquele, aquele, aquilo. Por quê? Porque somente os demonstrativos aquele, aquele, aquilo é que tem a. O esse, essa, isso, eles não têm. Eles têm o é ou o i. Então, antes de todos os outros demonstrativos, tirando aquele, aquele, aquilo plural, você vai ter sempre a preposição. Tudo bem? Sempre é. Muito bem. Então, você tem preposição na letra A, na letra B, na letra C. Tem preposição aqui, porque o na é em mais A. E a preposição sobre. Certo? Muito bem. Pensando no princípio da crase, isso aqui já está errado. Eu nem vou olhar a regência. Ah, pera só um minutinho. Me adiantei de uma coisa. Você viu que ele pôs preposição em todos os itens? Se ele pôs preposição em todos os itens, o que o examinador quer que você avalie no elemento sublinhado? É se essas preposições estão adequadas. Qual é o raciocínio de gramática que pede para você analisar preposições adequadas na elaboração da frase, ou seja, na regência da frase? É o raciocínio de regência. Então, essa questão é uma questão de regência. E é aquilo que eu falei para você. As questões de regência, elas abrangem a crase. Acabou de acontecer. Tá? Então, você entendeu o meu raciocínio? Ele falou, é adequado o emprego de elemento sublinhado na frase. Lembre-se de que nas aulas de RQ, a gente retoma o princípio dos assuntos, mas a gente também vê como que você raciocina para responder a questão. Se você observa que todos os elementos sublinhados são preposições, ele quer que você veja a adequação dessas preposições. Portanto, você vai ter que se valer do raciocínio de regência. Fechou? Tá. E aí, vamos lá. Você acabou de ver crase comigo, você tem a figuras. Ó, figuras está no plural e esse a está no singular. Esse acento grave está errado. Aí não existem dois as, porque não tem o S junto, não tem as figuras. Se não tem o S do plural, esse a não concorda com figuras, porque é apenas uma preposição. Percebeu? E aí, por causa desse princípio, você sabe que essa minha concepção está correta, porque antes do essa, do esse, do isso, a gente sempre põe preposição a, certo? Então, essa construção é correta, mas eu não vi a regência ainda. O que eu vi é que antes do a não vai acento grave. Então, aí não haver a crase é correto. Agora, eu vou ver regência. Aquilo que se restringe a alguma coisa. Restringindo-me quer dizer que eu me restringi a alguma coisa. Opa, então aqui de fato a preposição a e tão somente a preposição a está correta e eu achei a resposta. Você viu?
É isso. Agora, veja, por quê? Porque eu comecei pelo raciocínio de crase. Porque dentro de regência, o raciocínio de crase que envolve a presença do artigo facilita muito a nossa vida em prova, porque o examinador vai exigir de você que você saiba, não é, o princípio da crase. Entendeu? Agora, vamos fazer a correção das outras. Ó, na letra A, é trabalhar duro para fazer jus a quê? Aquele que faz jus a alguma coisa. Não faz jus de quê? Você viu que eu não li a frase até o fim? Porque se ele está me cobrando a presença da preposição, eu já tenho que avaliar a frase. Ó, a prece é um elemento constitutivo. Constitutivo de quê? Constitutivo da era dos jatos e não na era dos jatos. Entendeu? Aqui a gente tem, você viu que eu fui do constitutivo pro D, né? Na letra E, disse não aos convites sobre, por cima da alegação? Não, sob, né? Sob a alegação, o sobre aqui, o sobre aqui. É sobre a alegação? Não, sob a alegação, por meio, por baixo dela, por meio dela, né? A alegação de motivos pessoais. Então, não é sobre. O sobre é só quando é a respeito de ou acima de, tá? Acima de, a respeito de. Não existe nenhuma possibilidade a respeito da alegação ou acima da alegação, não. Então é sobre. Tudo bem? É assim que você distingue as duas. Muito bem, eu espero que você tenha entendido bem essa correção, que você tenha se apropriado bastante do conceito de crase, porque isso ajuda muito. Agora, vamos ver essa daqui. Essa é a nossa última questão dessa leva. Mas acho que já deu para você ficar bem orientado, bem orientada aí com o raciocínio da regência associado ao raciocínio da crase, porque agora a maioria das bancas vem aí com as questões mistas mesmo desse assunto, né? Vamos lá. Eu sempre falo, leia primeiro o que pede a questão, senão você vai ficar lendo o texto à toa. Então, no item que é a questão aqui da Sebrasp, nós temos a substituição do segmento menor que eu já sublinhei para você ali em cima, negritei. Segundo período, segundo parágrafo, pelo vocábulo inferior, vou aqui fazer a troca. Prejudicaria a correção gramatical. Então, se eu trocar o menor que, puser o inferior, haverá prejuízo para a correção gramatical? Vamos ver. No caso das mulheres, o cenário é ainda mais desafiador, dado que a renda feminina ao longo da vida profissional é historicamente inferior à do homem. Vai prejudicar. Sim, prejudicaria. Luciane do céu, por quê? Veja, quando eu falo que a renda feminina é historicamente menor que a do homem, nós estamos aqui empregando um artigo que resgata a palavra renda. Menor que a renda. Então, toda vez que eu ponho somente um a para representar um substantivo, eu estou usando um artigo. E é só artigo, porque aí nós não temos regência exigindo a preposição a. A renda feminina é menor que a renda do homem, tá? Estou falando a palavra renda até para você perceber. Então, é o artigo que está aí representando a palavra renda, ok? Muito bem, quando eu ponho inferior no lugar do menor que, olha o que acontece. A renda feminina é inferior, e aquilo que é inferior a alguma coisa. Daí, essa preposição a vai ter de se unir a esse artigo a, e aqui deverá ocorrer a crase. Portanto, eu tenho de indicar essa crase com acento grave. E aí, não existe acento grave. Portanto, veja, o que nós temos é o artigo a. Se eu troco menor que por inferior, passa a haver também uma preposição que tem de ser indicada pelo acento grave. Não existe acento grave na frase. Portanto, se eu fizer a troca, eu vou prejudicar a correção, porque continuará havendo apenas o artigo. Eu tenho de pôr a preposição também, certo? Por isso que haverá o prejuízo. Ah, maravilha? Você viu? É uma questão de regência, porque ele está exigindo que você saiba a regência de inferior, que você tenha essa distinção, que o adjetivo inferior rege com a preposição a.
aquilo que é inferior a uma outra coisa, certo? E menor que não exige preposição nenhuma, ali só tem artigo. Então, tudo é uma questão de você ter consciência de que realmente crase só ocorre se existirem dois as. Um por regência e outro por indicar um substantivo ou por ser o a de composição do pronome demonstrativo que se inicia pelo a, tá bom? Ou demonstrativo a, não é? Pode acontecer. Percebeu? Então, daqui pra frente você já sabe. Agora, daqui pra frente também é só treinar, certo? Depois você me conta como é que ficou. Não se esqueça que no meu canal do YouTube, @Luciane Sartori, você tem outras aulas de correção lá, muitas lives que eu faço. Inclusive, se você quiser, nessas aulas lá do meu YouTube, logo abaixo do vídeo, especialmente esses que eu estou explicando questões, tem um link da minha comunidade. Então, a comunidade de WhatsApp. Se você entrar nessa comunidade, você sempre vai receber o anúncio das aulas, vamos chamar de aula gratuita, porque são lives que eu faço de correção de questões, em que eu vou mostrando para você como corrigir questões, tá certo? Então é isso, espero que você tenha aproveitado bastante, forte abraço e até o próximo encontro.